O empreendedorismo está no sangue dos brasileiros. A gente escuta muitas histórias de pessoas que correm atrás dos seus sonhos e fazem valer, fazem acontecer. Hoje nós vamos ouvir uma história bem parecida com essa e nós vamos aprender muito com ela. Vilcinho aprendeu a trabalhar na adolescência. O tino comercial já é de família. Ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é amigo, um cara humano muito do bem. Inclusive, um irmão é seu parceiro de vida e de negócios. Seja muito bem-vindo, Vilcinho. Que alegria te ter aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Do que a gente viveu, o que você disse aí no começo na questão do empreendedorismo. Realmente o brasileiro tem isso, né? Na pele. E nós não somos diferentes, não. Nós também temos uma história muito legal e tomara que a gente dê conta de passar ela todinha aqui para vocês. O nosso objetivo que é exatamente esse, viu? Sim, a gente conversar, você vai me contar suas histórias e nós vamos levar para o pessoal isso, esse aprendizado, esse valor. E eu acho que essa troca é muito importante. Sim. E as histórias são mais interessantes quando elas são contadas. Exatamente. Elas se tornam mais interessantes. Amei essa fala sua quando você me convidou e realmente eu acho que a gente tem que... Eu tenho um propósito de levar abundância para a vida das pessoas. Eu acho que quando a gente conta as nossas histórias, a gente acaba levando, de certa maneira, um aprendizado, né, para as pessoas. Exatamente. Compartilha, né, o que a gente sabe. Compartilha, exatamente. Exato. Bom demais. Agora, antes de a gente começar a falar do Vilcinho empreendedor, do Vilcinho empresário, me conta uma coisa aqui. Quem é o Wilson Gontijo? Esse ser que está aí por trás de todo esse sucesso, todo mundo já te conhece, mas você é um pai, você é marido, você é amigo, você é irmão. Fala um pouquinho para mim. Bom, o Wilson Gontijo, né, o Vilcinho aqui, né, em Divinópolis, sou casado, né, com a Aline, pai da Marina, da Júlia e da Marina, filho do Wilson e da Toninha, pessoas que são gente da gente aqui mesmo, né, da nossa cidade. Divinopolitanos, né, e assim, sou uma pessoa comum que procuro sempre estar correndo atrás dos meus propósitos, dos meus focos, dos meus sonhos, como todos nós aqui, e sempre assim, nessa luta diária, querendo chegar nos meus objetivos. Você é uma pessoa positiva, não é? Sou muito, Isso é maravilhoso. Renata. Eu sempre procuro olhar o copo meio cheio. Às vezes a vida nos leva a momentos que nós vamos tender a olhar para o copo meio vazio. E isso é normal. Eu passei por um momento assim. Porém, todo o aprendizado, toda a vida, tudo que a gente ouve, o apoio que a gente tem da família, né, de toda a parte, depois me veio a colocar de novo, olhando para o copo meio cheio, que eu acho muito importante. Fantástico isso que você está me falando. Eu até tá aqui no meu roteiro um comentário que eu ia fazer com você, porque assim, outro dia eu escutei uma pessoa falar assim, eu escutei uma pessoa contar a história, ela entrou na loja e disse, eu vim olhar, comprar uma calça, como é que tá aqui, como é que tá o comércio, ele conhecia o vendedor, tá numa crise, né? Aí ele pensou, meu Deus, que desânimo desse vendedor, eu não vou nem comprar essa calça, né? E aí ele fez uma observação, analisou ali e falou assim, gente, que crise é essa? Nós somos um país emergente, a gente vive no Brasil, a gente sempre viveu na crise, sempre tivemos altos e baixos. A gente pode desanimar com a crise ou ver nela uma oportunidade, e é exatamente isso que você disse, esse copo meio cheio, meio vazio, vai da perspectiva, do olhar da pessoa. Sim, a gente tem que ter esse olhar positivo sempre para todos os aspectos das nossas vidas, né, Renata? E eu procuro sempre manter isso na minha vida, essa energia, essa positividade, para levar até para os meus colaboradores, para a minha família, né, para todo mundo, essa energia sempre da visão otimista do negócio aonde a gente pode chegar. Então isso é muito importante para nós empreendedores. Eu concordo e para toda parte, né, tudo porque a gente vive. Concordo com você. A gente sabe que empreender é um desafio muito grande, todos os dias tem, né, e temos altos e baixos, mas quando se tem resiliência, disciplina, organização, a gente vê que dá certo, né? E um exemplo desse é a Fio de Ouro, a sua empresa. Não é verdade? Sim, falar da Fio de Ouro é sempre muito especial para nós, né? A gente fez 20 anos esse ano. Que maravilha. Agora em março de 2023 nós fizemos 20 anos e a história é muito linda. A gente teve grandes obstáculos,
para passar. Resume pra gente um pouquinho, assim, os pontos que você acha mais importantes e com os pontos onde você mais aprendeu com eles. Renata, são muitos, né? Eu queria começar, se você me permite, que eu acho que, assim, você sabe que eu sou uma pessoa muito espiritual, né? E já começa pelo nome, Fio de Ouro. Porque quando a gente resolveu montar a indústria, eu fui em amigos, gente, me ajuda, chuvas de ideias, eu preciso de um nome de uma marca. Até porque, vou te interromper um minutinho, você já tinha empreendido em outras coisas, você já tinha tido, eu lembro das suas lojas de R$1,99, você sempre, desde adolescente, você sempre foi muito comercial. Sim, assim. Desde os 12 eu comecei a trabalhar com meu pai. Isso. Depois meu pai mudou para Ribeirão, enfim e tal, a gente montou essas lojas que você citou, e ali a gente começou a empreender, chegou a ter várias lojas, chegamos a ter atacados. Eu lembro. E depois aí a gente parou com isso, né? O mercado parou para esse lado e aí a gente foi para um ramo onde a família, né? A minha família é do calçado, né? Meu pai já fabricou, já teve loja de calçado. E aí a gente resolveu ir para esse caminho lá, começando do zero, lá em 2003. E aí eu fui pedindo ao pessoal o nome, né? Ah, me dá. E todo foi me dando. E eu queria o nome de uma flor. E aí veio Estreliça, eu falei, poxa, Estreliça, fui ver se cabia registro, não cabia aquele negócio todo. Aí fui lá na loja, minha mãe mexia com a loja de 99 ainda, porque essa loja se manteve durante um tempo. Uhum. E aí eu falei, mãe, eu preciso do nome de uma flor. E ela falou comigo, por que você não põe Fio de Ouro? Eu fico até... emocionado, assim, né? Porque assim, eu falei, mãe, mas por que Fio de Ouro? Ela falou assim, porque você sabe Jesus misericordioso? Jesus misericordioso é aquele quadro onde tem Jesus e tem aqueles raios, aqueles fios de ouro que saem da mão. E falou, aqueles raios chama fio de ouro. Eu falei, mas eu falei que eu quero uma flor. Aí, uau. E ela fala, mas também existe, porque minha mãe já foi floreira também, existe uma flor que chama fio de ouro. Eu falei, bingo. Que fantástico. Fantástico. Aí ali, eu olhei, não tinha registro, a gente conseguiu. E ainda veio com a bênção da mãe. Da mãe. Que maravilha. A ideia do meu pai e o nome da minha mãe. Que maravilha, gente. Olha, honrando ainda seus... Honrando muito legal. Meus pais, meus ancestrais. Exatamente, enfim. seu pertencimento. Nós não vamos entrar nisso, mas muito bacana. E assim, faz muito sentido, né? Faz. E aí já começou, a história já começou ali tendo um sentido real. Né? E a gente começou com toda a dificuldade. A gente começou a fábrica com máquinas emprestadas. E tinha lá 5 colaboradores, era uma garagem. Era um espaço um pouco maior do que o seu estúdio aqui. E ali a gente começou, e aquela dificuldade, porque não era do ramo, né? Até que você começa a conhecer, fazer. Sim. E ali foi começando, foi crescendo. A gente teve... começou a vender aqui pro meu tio, aquele negócio todo. Mais região. Mais regional, tudo, né? E fomos abrindo as portas, fomos começando a criar corpo e tal. Em 2006... nós tivemos um grande problema de um cliente que aí já era fora daqui de Minas Gerais e era um cliente muito importante para nós. E esse cliente nos deu um problema financeiro muito grande. Um prejuízo mesmo. Um prejuízo muito grande. E aí eu costumo dizer lá pro Léo que foi o nosso primeiro grande tombo que a gente tomou. Porque realmente a gente pode falar que a gente foi na lona. Tem momentos difíceis também. Entendo. A gente chegou a ter um dia, eu falo que é o segundo pior dia da empresa nosso. A gente chegou a ter oficial de justiça na porta da fábrica para tomar uma máquina nossa porque a gente tinha tido problema. E eu e o Léo sentado, conversando, falou, como é que nós vamos driblar esse momento agora? Como é que nós vamos fazer? A gente precisava muito da máquina. E aí, conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, a gente foi dando um jeito e acabou resolvendo depois, mas passamos por esse momento Honraram com o compromisso, honramos depois, lógico, claro. Combinamos com o banco, né, tudo certinho. Então foi um momento muito difícil criado, né, pelo mercado, né, por tudo que acontece no Brasil, né. Eu acho interessante você colocar isso, porque a gente percebe que às vezes as pessoas têm ideias maravilhosas, começam a colocá-la em prática e no primeiro obstáculo já desiste, sabe? E é legal você falar isso, porque quando a gente tem essa persistência, essa resiliência, esse olhar mais positivo, a gente consegue trilhar lógico, é o que você disse, passa por dificuldades, momentos muito complicados, mas vai, né? O negócio é não parar. Não pode. Assim, até quando você fala assim, né? Eu vi uma estatística
eu posso estar errando aqui pouco no número, mas eu acho que é 85% das empresas que abriram no Brasil depois da pandemia já fecharam. Nós estamos falando de 2 anos. Coisa, gente. Nós estamos falando de 2 anos. Muito pouco tempo para um percentual muito alto. Então, assim, isso é a realidade, porque às vezes as pessoas veem, né, um empreendedor, o empresário, e ele tem força para isso, ele tem que entender que ele consegue chegar a ser isso. Só que ele tem que entender que o preço que se paga também é muito alto, né? Para chegar ali, para fazer, não cai do céu. Nada. Não cai do céu. Com muito trabalho e esforço, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, né? Eu falo muito com o Léo lá também, quer dizer, a gente tem... O Léo é seu irmão, o Léo é meu irmão, meu sócio, né? Ele é o administrativo, produtivo, eu sou o comercial da Fio de Ouro, né? Eu costumo dizer muito para ele. Hoje a gente tem planejado até 2028. A gente já tem um olhar em 2028. Bacana. A gente já tem um propósito e a gente agora já planejou e agora a gente está caminhando para lá. Vai haver, lógico, tem horas, decisões que a gente vai ter que tomar para se adequar. Manejar a rota, com certeza. Mas nós vamos chegar lá porque a gente tem um propósito. Eu falo muito isso, sabe, Renata? Se a gente quer chegar em algum lugar, se você tem um propósito, foca. Isso faz parte da organização também, né? Colocar metas, criar ali estratégias para você obter aquela meta, depois você vai progredindo, exatamente. Igual você está dizendo aqui, ó, você já tem coisas organizadas até 2028. Poxa, nós estamos em 2023, você já está pensando há 5 anos para frente. Né? E assim, é engraçado porque aqui no Brasil é difícil pensar assim, né, Renata? Cultural também, não? Não, você não concorda comigo, não? Acho que não. Antigamente, quando era lá em 2013, a gente fez um planejamento até 2008. Então, quer dizer, lá atrás a gente já via 5 anos lá na frente. A gente atingiu o nosso planejamento em 2 anos e meio. A empresa foi aberta em 2003? 2003. Tá. 2003. E então vocês tiveram um crescimento grande, rápido, não foi? Assim... Sim, aí teve esse problema em 2006 que eu te contei, 3 anos depois. A gente ficou ali, continua, não continua, deu certo, e aí a gente seguiu, e aí de lá para cá a gente cresceu bastante, né? A gente é conhecido nacionalmente. Sim. A gente já exportou para 16 países. Hoje a exportação está um pouco mais devagar nesse momento, como no Brasil também, né? Enfim, então hoje a gente ganhou vários prêmios na questão do nosso negócio, que é o calçado, né? Fomos reconhecidos em 2016 entre as 5 marcas femininas que mais influenciavam o consumidor no Brasil, junto com grandes marcas, Arezzo, Piccadilly, Fio de Ouro. E vocês tinham loja própria também, né? Sim, a gente ainda tem uma loja em São Paulo, da Fio de Ouro, que é um outlet. Sim. E agora, as outras lojas que eram lojas, né, de varejo normal, a gente acabou fechando todas porque a gente sabe que o nosso negócio é a indústria. É a indústria, é o B2B e o B2C agora que a gente tem entrado com a internet, com alguns, eu não posso ainda revelar. Se eu queria muito que eu tivesse assinado esse contrato, que a gente teve para te contar aqui, mas ainda não está assinado, porque tem uma coisa muito positiva para acontecer e muito massa. Eu volto para contar. Com certeza, já estamos combinados, já está convidado. Eu volto para contar. Ótimo. Então, assim, a gente ficou muitos anos ali, né, naquele momento, bem em cima, sendo copiado por muitas marcas. Então, graças a Deus, a gente fez o dever de casa. O que é bom inspira, né? É bom inspira. O que é bom inspira. Que bom, as pessoas têm que se espelhar no que é bom mesmo. Renata, é igual eu falo, a gente ficava nos nossos stands e a gente via grandes marcas, maiores do que as nossas, as grandes, nas feiras. A gente via os donos dela parados na porta dos nossos stands. Que legal. Entendeu? Então, assim, isso é reconhecimento, ver que você está fazendo o seu dever de casa e que você está sendo reconhecido. É chancelar, né? Falar, que legal, eu tô no caminho certo, gostando do que eu tô fazendo. Sim. Então, eu achei super interessante, é uma coisa que eu quero deixar aqui para todo mundo saber, que a Fio de Ouro é uma indústria mineira de calçados femininos, são apaixonados por moda, conforto e qualidade, não é isso? Isso é o nosso business mesmo. A gente quer fazer do nosso produto chegar até o consumidor no melhor. Eu tenho 4 pilares lá: qualidade, preço
entrega e conforto. A gente quer levar isso para as nossas consumidoras. Isso, eu quero que você fale daqui um pouquinho quem é esse seu consumidor aí, tá? Aonde que qual é o consumidor final desse produto? Você já vai me contar já já. Porque agora, Vilcinho, me conta uma coisa aqui, todo empresário passa por dificuldades, você acabou de me falar aqui que vocês passaram por vários altos e baixos, e a pandemia foi um divisor de águas, assim, eu acho que foi um exemplo que a gente pode dar e que afetou muita gente. Não tem quem saiu normal dessa pandemia, entrou e saiu como se fosse a mesma pessoa, a mesma coisa, né? E vocês tiveram dificuldades na pandemia? Como é que foi essa passagem aí para você? Renata, como para todos, né, foi muito complicado e a gente vinha de, talvez, o nosso momento, porque eu te contei a história de 2006. Uhum. A de 2019, que é o nosso segundo tombo, véspera de pandemia. Exatamente. O nosso maior cliente, aí já com volumes muito gigantes que a gente tinha, ele também entrou em RJ. E aí acabou nos tirando um fluxo. O que é o RJ? Conta para mim e para as pessoas que estão nos vendo que às vezes não sabem. RJ é uma recuperação judicial que a empresa pede, né, que está em dificuldade de pagamento, para o juiz autorizar para ter um plano de pagamento em mais quantidades, enfim, para ver se a empresa consegue sobreviver. Entendi. Né? Só que de contrapartida, quando o juiz decreta uma RJ para algum determinado cliente, os credores, que no caso era eu, né, eu era credor desse cliente, às vezes você não sai tão beneficiado. O juiz olha o lado da empresa ali, enfim, mas quem está do lado de cá, que está para receber, geralmente sai um pouco... É difícil, é um negócio muito complicado. E a gente estava nessa empresa e aconteceu de ter um fluxo de caixa nosso que era muito grande com esse cliente e aí a gente não recebeu essa grana. Em que patamar que vocês estavam, tamanho de empresa nessa época? A gente já era uma empresa mediana grande, a gente tinha quase 600 colaboradores direto aqui em Divinópolis. Muita gente. A gente era o quinto maior empregador daqui, né? Fazia quase 10 mil pares dia de sapato. Uau. Né? Então, assim, foi um baque muito grande para nós. E muito dessa demanda a gente tinha esse cliente, porque ele tem loja praticamente no Brasil inteiro. Então, assim, foi uma surpresa muito grande que nos deixou, assim, de pés e mãos atadas mesmo. E aí foi uma crise, né? Foi. E aí quando deu, e aí a gente não recebeu o dinheiro, e logo em seguida ali, quando veio o início de 20, né? Com toda essa dificuldade que a gente já estava passando, eu tinha 80 mil pares de sapato no dia 19 de março, quando decretou a pandemia, para faturar para os meus clientes. Renata. Nossa, você tinha muita coisa para fazer. Tudo pronto para mandar. Os clientes já estava esperando. em estoque já. Fatura, é porque a gente faz por planejamento, por mapa, né? Então ficou pronto, vai mandando para os clientes. Só que como já vinha um pouquinho já de medo de acontecer nas coisas, os clientes começaram a pedir para dar uma segurada. Não, segurar. Ô Wilson, espera ali, espera aqui. E a gente foi segurando quando veio o decreto e aí complicou tudo. Aí desandou. Desandou tudo. E aí, como é que foi para você pessoalmente, na sua vida pessoal, assim, esse período? Renata, foi o momento mais difícil que eu já vivi na minha vida. Porque eu já vinha de um grande problema, né? Que a gente tinha tomado essa RJ, e aí acumulou com essa pandemia, sem poder trabalhar, o governo ainda não tinha liberado o auxílio, e eu, na época eu mandei 300 colaboradores embora de uma vez. Nossa, isso dói, né? É muito. E tirando as mazelas de tudo que acontece no Brasil, que a gente não precisa falar, porque todo mundo vive isso como empreendedor, a gente teve muitos desafios. Então, quando a gente foi fazer os acordos, essas coisas, a gente foi muito, assim, punido. Punido mesmo, com muita coisa que aconteceu, que se eu contar para você, que a gente fica aqui um programa inteiro só contando desses problemas. Eu quero um resumo mesmo, assim, né, dessas dificuldades, porque você está abrindo aqui as suas vulnerabilidades, abrindo as suas vulnerabilidades, nos mostrando isso, porque é o lado humano também, né? Eu acho bacana a gente falar disso, porque você conseguiu dar a volta por cima, e nós vamos falar isso. Então, assim, porque às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, um grande empresário, um pequeno empresário, um novo empreendedor que está começando, eu acabei de falar aquela hora, começando a fazer alguma coisa e de repente no primeiro obstáculo ele já para e já acha que não vai funcionar, que não nasceu para aquilo. E é legal você abrir isso aqui pra gente. Eu te agradeço, assim, que você está abrindo seu coração, abrindo a sua empresa, né, a sua história da empresa.
Eu não sei Muito legal. eu não sei se você sabe, nesse momento, quando aconteceu isso tudo e depois veio o segundo ano de pandemia, que parou tudo de novo, né? Eu cheguei a ter uma depressão bem forte, sabe? Bem forte. E assim, primeiro Deus, né? Que sempre me alimentou demais e eu sempre acreditei que Ele tem algo muito bom para todos nós, né? E eu não sou diferente. Eu tenho aquela frase, né? Que quem planta, colhe, né? Então eu sempre plantei muita coisa boa. Eu sempre fiz as minhas obrigações, tudo, e eu ficava me perguntando, poxa, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Vem esse RJ, vem isso, vem essa pandemia, aí depressão. Nossa, a gente adoece. Exatamente. Então, assim, foi um momento muito difícil, que eu tive apoio muito da minha família, né? As minha esposa, minhas filhas, né? Ali dentro de casa, todo mundo, né? Dentro de casa Unido, e tudo. né? Que foi um momento que a gente ficou muito junto. Exatamente. E aí depois as coisas começaram de novo. Você chegou a procurar alguma ajuda profissional? Sim, Você precisou? psiquiatra, Ótimo, porque psicólogo, a gente precisa. É importante pessoas, a gente né, isso aqui também. espiritualizadas para a gente estar cada vez mais próximo, né? E aqui eu não estou falando de religião, estou falando da espiritualidade Sim, da mesmo. conexão, da crença. Exatamente. Então, foi tudo isso. Então, isso tudo veio me ajudando a superar. E hoje eu posso falar para você que graças a todo mundo que fez parte disso tudo, eu venci essa parte que foi talvez a mais difícil que eu enfrentei. Porque além de estar vivendo um momento muito difícil profissional, eu vivi um momento muito difícil pessoal. É uma doença, né? Emocional Doença. mesmo. Tive crise do pânico dentro da igreja, Renata. Dentro da igreja. Então é muito complicado mesmo, e foge do controle, não tem jeito, precisa de ajuda profissional, se precisar de medicação a gente tem que medicar, enfim, quem está passando, se tiver oportunidade tem que buscar isso, né? Tem que buscar, né, Tem que buscar sim, porque senão sozinho a gente, e aí querendo ou não, quando a gente passa por isso, Renata, a gente vai afastando de todo mundo também, né? E eu aprendi que quanto mais perto que a gente tiver de pessoas que querem o nosso bem, mais rápido a gente vai passar por isso. Exato. Às vezes você tem que se fechar num núcleo onde você se sinta mais à vontade e que você pode ser você mesmo, expor sua vulnerabilidade, porque a pessoa ali, aquele relacionamento é de verdade, então a pessoa vai sempre te estender a mão. Exatamente. Sensacional. Agora me conta uma coisa aqui, viu? Sim, a empresa é enorme, vocês vendem hoje para o Brasil inteiro, exportam, mas a gente não faz nada sozinho, né? Uma equipe bem gerenciada faz toda a diferença, não é verdade? Sim. Dentro dos seus colaboradores, e aí vocês passam, assim, fazem treinamentos, incentivam, porque eu percebo isso em você, assim, você é um cara que gosta de fazer o que você faz, e incentiva para fazer com que as pessoas façam bem feito também, aquele pessoal que está no seu time. Sim. Eu percebo isso, assim. Lá na Fio de Ouro, Renata, eu costumo dizer lá nas nossas reuniões com os nossos líderes, que a gente é o que é, e a gente superou tudo que a gente superou, porque nós juntos somos um time muito forte. Lá pode haver Cristiano Ronaldo, pode haver Messi, pode haver tudo, mas quando o coletivo entra em campo, a gente é muito forte. Então, quando une isso tudo, com tudo que a gente passa para eles, e eles acreditam, porque para quando eu e o Léo colocam um propósito, as primeiras pessoas que têm que acreditar naquele propósito é eu e ele, depois é o meu time. Então eu tenho que vender aquilo para eles. E eles têm que acreditar e saber que aquilo ali vale a pena fazer. E eles fazem. Então hoje a gente tem um time que é muito forte. Desde lá atrás, enfim, quando começa lá na expedição, no almoxerifado até a expedição. E sim, agora eu quero inclusive pegar aqui esse presente lindo que você me trouxe para te fazer uma pergunta. Quais os processos, olha que lindeza, gente, que eu ganhei, muito obrigada, adorei. Quais os processos, quais as etapas que são feitas ali na Fio de Ouro para que a gente pegue aqui esse produto final na mão? Renata, sapato é uma coisa fascinante. Se você entrar dentro de uma indústria de calçado e ver o princípio até o fim, juntar todas as matérias-primas, tudo que faz parte de um calçado, você fica maluca. É muito massa, porque um produto igual a esse tem 5, 10, 15, 20 às vezes tipos de matérias-primas para unir e formar o nosso sapato. Mas basicamente falando dos mais rápidos, né? Assim, A gente tem o almoxerifado, né? Que recebe as matérias-primas, depois tem o corte, né? Que aí faz os cortes todos ali bonitinho, vai para o press-ponto, prepara tudo, faz os cabedais,
que é a parte de cima do sapato. Depois vai para a linha de montagem, onde faz todo o acabamento, termina, cola, tudo, prensa, termina, vai para a expedição. Depois que os pedidos ficam prontos, aí ele é faturado e automaticamente ele sai e vai para o Brasil inteiro aí. Pois é, vai para o Brasil inteiro. E não é só com o nome da Fio de Ouro, né? Não. Tem muitas outras empresas que compram esses produtos de vocês, empresas que a gente conhece, empresas grandes, né? Você não vai falar o nome aqui, porque fica antiético, mas exatamente. Então deve ser muito legal, assim, você andar pelo Brasil afora e saber que naquela loja, naquele pé, tem um produto seu que você faz com essa alegria, com esse entusiasmo, que você gerencia essa sua equipe e, na verdade, você lidera essa sua equipe, porque líder é aquele que dá exemplo. E é exatamente isso que eu percebo que você passa para eles, assim, essa vontade de fazer bem feito, essa vontade de fazer bonito, isso é muito legal. Sim. Deve ser muito prazeroso ver um produto que você manufaturou aquilo e pá, tá lá no pé. Eu também faço parte do desenvolvimento. Então, quando a gente olha um produto pronto, a gente é nosso filho. Então, quando eu vou apresentar, porque aí eu também vou lá vender, cara, quando o cliente vê e ama, é uma coisa impressionante. A gente fica realmente muito satisfeito. E isso acontece muito, porque eu viajo muito. Então, às vezes eu estou em qualquer lugar aí, eu vejo uma Fio de Ouro, eu mostro meu representante, olha lá, Fio de Ouro, Fio de Ouro. Aqui é o Fio de Ouro, Fio de Ouro. E sobre a questão das marcas que você começou falando, sim, o private label hoje é muito forte. Então, grandes players que existem, que nós todos conhecemos, com certeza tem Fio de Ouro lá dentro, como outras empresas que vocês conhecem também, com a marca da cliente, no caso. Muito legal esse universo, né? É muito grande, é muito grande. Fantástico mesmo. Agora, assim, aqui no de prosa nós temos uma brincadeira que é o corte e o close. Corte e o close. Então, o que é o corte? Eu quero que você me conte uma passagem da sua vida profissional, pessoal, que você quiser, que você cortaria, que você não gostaria de vivenciar novamente, ou que você se arrependeu de ter feito. E depois você vai me contar o close, que é uma passagem que você queira enaltecer e me contar. Aquela coisa que a gente coloca bem na caixinha, lá no coração. Renata, o corte provavelmente seria esse momento que eu passei, né? Desses 3, 4 anos ali que foram muito difíceis, né? Essa depressão, isso tudo que eu vivi, por mais apoio que a gente tem, a gente fica muito desanimado. E muitas vezes não. Algumas vezes a gente chega até a pensar em coisas difíceis, loucuras mesmo. Então, se eu tivesse que tirar um momento muito difícil da minha vida, talvez esse seria o corte que eu queria tirar, porque por mais aprendizado que ele trouxe muita dor. Para mim, para minha família, para as minhas filhas, né? Porque elas vivenciaram isso tudo comigo lá. Então, talvez o corte seria essa dor. Sim, bacana. E o close? O close seria tudo que eu vivo. Eu sou muito grata a Deus pela vida que Ele me deu, pelas oportunidades que Ele me dá todos os dias, porque eu sei aonde eu vou chegar. Se eu não cheguei ainda é porque não chegou o fim. Eu sei que tem muita coisa boa para vir ainda. E eu estou no processo. Eu estou no processo, então o close seria tudo o que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu amadureci, como pai, como profissional, como filho, o respeito que eu tenho pelos meus pais, o respeito que eu tenho pelos meus irmãos, pela minha família, né? Então, seria isso. Eu acho que tudo que eu vivi que me trouxe até aqui. Da vida. Tudo que eu vivi que me trouxe até aqui e que eu tenho certeza que daqui ainda vai me levar muito mais. Fantástico, bacana demais. Aqui no De Prosa eu tenho um momento onde eu faço um brinde com o meu convidado. Por quê? Eu gosto muito de analisar a personalidade desse meu convidado e fazer uma analogia a uma uva. Eu adoro esse universo de vinhos e aí eu fico pensando, nossa, essa pessoa parece com tal uva. E para você, hoje, eu escolhi a Touriga Nacional, que é uma uva portuguesa e é uma uva muito resiliente. Ela suporta climas de frio, de calor, ela se desenvolve muito bem em qualquer terroir, em qualquer terra que ela é plantada, em todas as regiões onde elas são plantadas. Elas são plantadas no mundo todo, para você ter uma ideia. Essa uva ela também tem um caráter muito altivo e uma alta qualidade.
E eu te vejo assim. E por isso, eu escolhi essa uva para você. Um Saúde. brinde. Obrigado. Sucesso. Parabéns. A nós. Obrigado. Nesse vinho que a gente está tomando, ela é um blend, ela é uma mistura. E esse também é um dos fatores, ela é muito usada em blend. É um dos fatores que me associou à sua personalidade, assim. Por quê? Porque você sempre tem a sua equipe que você gerencia, que você lidera, na verdade, e que anda junto com você, né? Tanto que hoje, nesse blend aqui que nós estamos tomando, nesse vinho português, a gente está tomando a Trincadeira, que é uma outra uva portuguesa, e a Touriga Nacional. Mas as peculiaridades que eu falei é dessa uva, Touriga Nacional. Muito obrigada pela sua coragem, por expor suas vulnerabilidades. Gratidão. Conta comigo sempre. Obrigado. Obrigada. Conta comigo também.